Olá, Rodrigo. Mais uma vez aqui no nosso podcast Caminhos da Terapia. Nós agora vamos falar sobre um assunto bastante importante e, digamos assim, né, para quem faz terapia de utilidade pública, né? Uhum, Porque fazer terapia e as pessoas procuram a terapia porque elas estão, de algum modo, com algum tipo de sofrimento psicológico. uhum, E é sobre isso que nós vamos falar, né? Essa diferenciação entre o sofrimento psicológico, quando ele é resultado da própria existência, da própria vida, dos acontecimentos da vida, e quando ele vira uma condição psicológica, que aí sim acaba sendo experimentado esse sofrimento, independente de acontecer qualquer coisa. Aí a coisa é um pouco mais grave. É um pouquinho sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso podcast, Rodrigo. Olá, Ismael. Olá, ouvintes. Grande alegria e grande satisfação poder reencontrar vocês em mais esse episódio do nosso podcast Caminhos da Terapia. E realmente, Ismael, quando você traz essa provocação, né, nós estamos falando de uma questão que envolve a relação entre a saúde pública e os cuidados em saúde mental. E isso é muito importante porque sempre acontece, né, essa dinâmica. E eu acho, né, Ismael, que a sociedade do século XXI é uma sociedade onde, mesmo que seja de uma maneira forçada, todos nós estamos tendo a obrigação de olhar para a nossa saúde mental. Então, mais um tema excelente. Eu só queria, antes da gente começar, Ismael, pedir para a galera curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, que eu acho que isso é bem importante. Esse é um projeto feito com muito carinho, né, com muita dedicação e que traz aí contribuições para pensar os aspectos práticos, né, e populares aí da nossa terapia. Muito bem lembrado. Comente lá nos nossos canais. Estamos no YouTube, no Spotify, né? E o comentário de vocês sobre os nossos temas aqui, a opinião de vocês é muito bem-vinda. Ajuda a gente a entender se nós estamos no caminho certo, né? Para poder atingir as pessoas que precisam ser atingidas, para poder provocar essas reflexões. Rodrigo, então, estamos aí nos preparando para mais esse episódio. Vamos fazer um bate-papo bem bacana sobre essa diferenciação, sofrimento Uhum. psicológico, quando ele é resultado das condições da vida e quando ele já vira uma complicação psicológica. Esse é o nosso podcast, não é, Rodrigo? Podcast Caminhos da Terapia, é isso aí. Vamos em frente, Ismael. Muito bem. Eu sou Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta Eu sou Rodrigo Dias Soler, sou psicoterapeuta, e esse é o nosso podcast Caminhos da Terapia. e vamos falar hoje sobre sofrimento psicológico. Rodrigo, nós estamos então no nosso podcast aqui para falar um pouquinho sobre sofrimento psicológico. E Uhum. eu quero inicialmente trazer uma reflexão para a gente poder começar a nossa conversa aqui, nosso bate-papo, colocando o seguinte: existe um tipo de sofrimento psicológico que ele é o resultado da nossa vida, do modo como nós encaramos a vida, das Uhum. nossas escolhas, das nossas decisões, daquilo que nós passamos na vida, e que esse tipo de sofrimento psicológico nós não temos muito como escolher não vivê-los, não é? Uhum. O modo como nós vamos vivê-los, as respostas que vamos dar a eles, isso sim está em nossas mãos enquanto uma escolha. Uhum. Agora, você não consegue garantir, por exemplo, que você não passe por uma separação, por um fim de trabalho, né, uma demissão, por perder alguém importante para você, um luto. Isso é da vida. E essas coisas resultam em sofrimento psicológico. Muitas vezes essas pessoas nos procuram para fazer terapia. E nesse caso em especial, nosso manejo terapêutico é para acompanhar e facilitar esse processo dessa vivência. Esse é um tipo de sofrimento que aparece no nosso consultório, não é verdade?
E eu queria saber de você, mais ou menos aí, como é que isso tem aparecido no teu consultório. Legal, Ismael. Quando você traz essa provocação, acho que é bem importante pensar o próprio processo de desconstrução que a jornada, né, ou em homenagem ao nosso podcast, que os caminhos da terapia proporciona. Porque muitas vezes, né, Ismael, como que a gente é ensinado a entender a dinâmica da vida? A gente é ensinado que a gente tem que ir para uma escola, tem que trabalhar, tem que casar, tem que se desenvolver e tem que morrer, né? Só que a gente não é, digamos assim, incentivado a perceber como que alguns obstáculos vão provocar mudanças significativas na maneira como a gente é afetado em relação ao mundo. Como você falou, eu trabalho muito com os pacientes, por exemplo, o fim da infância, né? E o significado que esses pacientes vão dar, independentemente da sua idade, para esse acontecimento. Porque muitas vezes a gente não está preparado para elaborar esses lutos das etapas da nossa vida, os fechamentos de ciclo, os encerramentos e o início de novos ciclos, né? Então, quando o paciente chega no nosso consultório, né, Ismael, ele vem meio que numa batida de desorganização. Mesmo que ele identifique algum sofrimento, como por exemplo a questão do luto, ou a questão da depressão, ou qualquer outro tipo de problema, ele acha que aquilo tem só uma causa, mas na verdade tem várias dinâmicas que são os desafios que nós passamos ao longo da nossa existência, né, Ismael? Você falou em etapas, né? E aí me fez pensar um pouco, né, sobre essa questão que você colocou, né? E como que isso acaba sendo muitas vezes, né, acaba resultando em sofrimento Uhum, psicológico, que é exatamente essas transições de etapas, né? Então imagina como você colocou o fim da infância, a criança que já não é mais criança, que agora ela não vai mais brincar das coisas que ela brincava, que as responsabilidades dela uhum, começam a vir, porque há uma nova etapa da vida, as mudanças que acontecem em casa e também na escola, então ela sai lá do fundamental para o Fundamental 1 para o Fundamental 2, ou do Fundamental 2 para o ensino médio, ou, por exemplo, quando o jovem, o adolescente, né, ele chega no final do seu ensino médio, agora as coisas vão ser diferentes, porque ele tem uhum. faculdade, trabalho para encarar, e essas mudanças, né, a gente tem pessoas no nosso consultório que acabam nesses momentos, né, tendo que lidar com essas mudanças, que é deixar certas coisas da sua vida e viver outras coisas novas, às vezes com insegurança, não é? Uhum. E isso necessariamente vai gerar angústia, vai gerar sofrimento, né? Sofrimento psicológico que está aí para ser vivido porque a gente vive, porque a gente Uhum. existe aqui. Exatamente, exatamente. E acho que é importante a gente fazer um parênteses, né? Parênteses, que eu acho que é bem legal, assim, e falar de uma certa diferenciação entre sofrimento psicológico e doença psiquiátrica. Porque as pessoas acham que é a mesma coisa e não é, né? A doença psiquiátrica é um agravamento da condição emocional que leva o indivíduo a uma ruptura. Então, por exemplo, né, nós temos como ponto assim de partida a questão da depressão. Você acha que tem depressão, mas na verdade você está num estado depressivo. Porque quando você totalizar isso, né, se tornar 100% depressivo, você entra no campo da psiquiatria, né? Então, acho que, em geral, a população faz muito essa confusão, né, Ismael? As pessoas entendem, por exemplo, que um estado emocional, um momento de depressão é equivalente a uma condição psiquiátrica, o que não necessariamente é assim, né? Então, esse ponto eu acho que é bem interessante para destacar esse movimento. Por isso que é importante as pessoas prestarem atenção em si mesmas, né? Entenderem o momento da vida que elas se encontram, né, Ismael? Sim, com certeza. Porque há sofrimentos psicológicos que são
resultado de situações da vida, né? Uhum. Então, as situações da vida, elas não deixam de gerar sofrimentos psicológicos, e esses sofrimentos estão aí. Há um conceito que às vezes eu uso e outros psicólogos usam, que é o conceito de aquele sofrimento, né, que você está vivendo. Ele Uhum. é reativo a uma situação da vida, ou seja, ele é uma Uhum. reação, um Uma modo de reação. experimentar aquela situação da vida. Isso é uma Uhum. coisa pela qual todos nós passamos, né? A gente já deu Uhum. exemplo aqui, por exemplo, de um luto, perder alguém que você ama muito. Passar pelo luto é, é algo da vida, a gente não tem como não passar. Não é? Não Uhum. tem como, não há o que fazer quando você perde alguém querido. Você precisa passar por aquele sofrimento. Aquele sofrimento vai gerar em você um monte de experimentações emocionais de dor, não é? Uhum. Agora, o luto ele vem, você passa por ele, você sofre e depois você vai se reorganizando, aquilo vai ganhando um novo significado, vai ficando melhor lidar com aquilo até que você segue a sua vida. Esse, Uhum. digamos assim, né, é o movimento comum de que nós temos que ter diante das coisas que nos ocorrem, que nos acontecem. Uhum. Porém, tem pessoas, Rodrigo, que ao passar por um luto nunca mais se recuperam. Uhum. E aí está uma diferença, não é? Isso. Porque quando o luto é algo que faz com que alguém nunca mais se recupere, é porque tem algo ali para além do próprio luto, que aí Isso. sim já estamos falando de uma complicação psicológica que merece mais atenção e cuidado, não é Uhum. verdade? Então, a gente não pode dizer que uma complicação psicológica, como você colocou, da psiquiatria, né, como uma depressão ou qualquer outra coisa, ela é o sofrimento, ela não pode ser o sofrimento que eu tenho diante das coisas da vida. Se eu Uhum. ficar mais triste porque eu perdi alguém, isso não significa que eu estou deprimido, não é? Uhum. E eu posso estar num certo estado de depressão, mas isso não quer dizer que eu desenvolvi a doença depressão. São coisas diferentes. Só que, Uhum. às vezes, no dia a dia e no comum da vida, a experimentação ela é, ela é vista como uma doença. Isso. A experimentação de sofrimento não pode ser confundida com uma doença. Exatamente. Essa é a condição. Por isso, tão importante, né, que a gente respeite os momentos dessa vida, né? E que seja respeitado também. E eu acho que só que às vezes o que que acontece, né? Devido à correria, os compromissos, as atividades, né? As pessoas não olham para isso, né? Mascaram essa situação. E aí, né, Ismael, eu costumo dizer o seguinte: qual é o melhor investimento que você pode fazer em relação a si mesmo no século XXI? É fazer terapia, é procurar pelos cuidados em saúde mental, é procurar se amparar dentro dessa dimensão, porque isso quebra um pouco com essa ideia de que, bom, você só vai ao psicólogo quando já está quase beirando a um processo de sofrimento psiquiátrico, né, de doença psiquiátrica, certo? Então, fazer terapia, e até é legal para quem tá ouvindo o nosso podcast, fazer terapia é investir em si mesmo. Num mundo onde a saúde mental é cobrada 100%, né? Onde a gente tem que usar muitos recursos cognitivos, muitas questões emocionais, para poder suportar as nossas atividades diárias, né, Ismael? Num mundo, né, Rodrigo, em que a inteligência artificial está aí para dar Uhum, conta das racionalidades, não é? Da uhum, lógica e de tudo mais, o que vai diferenciar as pessoas é a sua capacidade emocional, a sua inteligência emocional. Não haverá, acredito eu, uhum, inteligência artificial para uhum. dar conta da condição emocional das pessoas, não é Isso. verdade? Porque a lógica, racionalizar as coisas, é, ter uma inteligência artificial que lide, por exemplo, com o cálculo matemático, com as informações e Uhum, a organização delas, isso é muito possível que nós estamos vendo agora, né? uhum. Nessas novas tecnologias. Agora, como é que você vai lidar com a questão emocional? Aí é outra coisa. Exatamente.
Uhum. Isso é da vida, não é? Isso é algo que a gente vai o tempo todo ter que lidar com as coisas que nos ocorrem. Uhum. Exatamente, Ismael, exatamente. Então é a provocação que permanece, né, de a gente tentar trabalhar com essa perspectiva. E, inclusive porque as ferramentas racionais, as ferramentas de organização, de sistematização, elas estão aí. Mas as pessoas continuam tomando decisões ou continuam vivendo muito guiada pelas suas emoções. Exemplo, né? Uma sobrecarga de trabalho te leva à fadiga, te leva à ansiedade, te leva à irritação, e a chance de você cometer algum erro é muito maior, né, nesse cenário. Então a terapia ela pode te ajudar nesse sentido de perceber essa dinâmica, né, Ismael? Muito bem, isso aí. Rodrigo, tem uma questão importante para ajudar as pessoas a entenderem essa diferenciação também, que Hum, é, por exemplo, o modo como nós investigamos, né, as complicações psicológicas, fazendo sempre relações. Esse é uhum, o processo da terapia, né? Então, por exemplo, as pessoas sempre, normalmente procuram a terapia, não é sempre, mas normalmente procuram a terapia depois de um episódio na vida que levaram ela a um uhum. sofrimento maior, que Isso. é, por exemplo, né, o fim de um trabalho, né, uma demissão de um trabalho que a Uhum, pessoa gostava muito de estar ali, ou às vezes dificuldades no próprio trabalho, está vendo, não está conseguindo mais ficar naquele local, uhum, questões familiares, de relacionamento, rupturas, lutos, coisas que nós passamos na vida e que isso faz com que as pessoas procurem a terapia nesse momento. E aí é uhum, que está a questão. Muitas vezes, quando você vai fazer uma investigação em diálogo com aquela pessoa que buscou a terapia, você começa a perceber que há conexões uhum, entre aquele sofrimento que é naquele momento do luto, né, da demissão, e uhum. vários outros episódios, talvez menores em intensidade, porém lá na infância, na adolescência. Isso. Ou seja, há uma estruturação de personalidade de alguém que vai se inviabilizando aos poucos. E quando Uhum, chega naquele momento, digamos assim, que é a gota d'água, que é a última gota, então ela acaba sofrendo muito mais. Nós estamos falando aí de um sofrimento psicológico de longa data, que esse isso. sim é desestruturante, que esse sim é que pode gerar, né, uma complicação psicológica mais grave. Por quê? Porque ele vem se consolidando ao longo de um tempo, ao longo da vida daquela pessoa. Ela às vezes Uhum, não se dá conta, isso. né? Mas ela procura terapia por conta de um episódio na vida. E a Uhum, terapia faz essa investigação para ver se o que ela está lidando enquanto sofrimento psicológico é apenas o episódio ou isso está relacionado a várias outras coisas da sua vida. Quando uhum. está relacionado a várias outras coisas na sua vida, a tendência de desenvolver um quadro mais grave, né, acaba sendo muito mais possível. Acho que é legal também fazer menção, né? Eu não sou um psicólogo existencialista propriamente, eu acho que você que é a autoridade aqui no assunto, né, Ismael? Mas essa dimensão da relação entre os efeitos psicológicos, os sociológicos e os antropológicos, né? Então, cultura, sociedade vão influenciar diretamente na nossa constituição, na maneira como a gente percebe o mundo e como a gente atribui essa relação de significados, né? E é muito legal a perspectiva da psicologia existencialista, porque ela, de certa forma, ela faz uma mediação, né? Ajuda a entender essa mediação, porque muitas vezes eu sei que eu vou falar aqui no linguajar meio acadêmico, as pessoas me perdoem, assim, mas a gente é constituído dentro de uma mentalidade cartesiana, né? Do René Descartes, aquela coisa assim, tem um mundo interior e tem um mundo exterior, e não é bem assim, né, Ismael? A gente se Não. constitui na mediação, né? Sim, o tempo todo, né, Rodrigo? Essa interioridade dialoga com essa exterioridade o tempo todo, né? Quer dizer, o Uhum, mundo me afeta, eu afeto o mundo o tempo todo. Então, aquilo que está à minha volta não tem como não gerar, né, internalizações, experimentações emocionais. uhum, Isso é impossível de acontecer. Não somos ilhas. uhum. Exatamente. Essa é a condição
que é bem interessante, né, Ismael? E eu ia te fazer uma pergunta, né, Ismael, da tua experiência como psicólogo, como terapeuta, né, como alguém que já tem uma longa caminhada aí na psicologia, né? Você acha que as pessoas hoje, né, os teus pacientes, eles enfrentam, né, eles costumam enfrentar esses desafios? Ou eles vão, digamos assim, criando, né, as estratégias de resistência, vão tentando burlar isso? Como é que tu tem sentido essa dinâmica, Ismael? Certo. Rodrigo, acho que tua pergunta é extremamente oportuna até para entender o modo como as pessoas lidam com o sofrimento, né? Uhum, É, o que se trabalha em terapia é para que as pessoas consigam criar condições de uhum, fazer enfrentamento das situações da sua vida. Tá? uhum, Ó, não é nem enfrentar o sofrimento, é uhum, enfrentar as situações da sua vida que são geradoras de sofrimento. Na uhum, medida em que eu as enfrento, eu começo a ganhar força em relação ao próprio sofrimento, né? Quanto mais eu me vejo capaz de enfrentar as questões da minha vida, mais eu consigo diminuir o sofrimento que eu sinto. Não estou dizendo que não vai ter sofrimento, mas eu consigo diminuir esse sofrimento que eu sinto. Então, a terapia, ela jamais vai ser um lugar, ou pelo menos ela não pode ser esse lugar, que uhum, a gente vai fazer com que o sujeito não tenha nenhum sofrimento, né, da sua vida. uhum, Não, uhum, é aprender a lidar com esse sofrimento, no sentido de que tem sofrimentos que são existenciais, como nós conversamos, e que a gente precisa lidar com eles e enfrentá-los para que eles se resolvam. E eles vão uhum, se resolver na medida em que eu enfrento e resolvo as coisas da vida. uhum. Né? Mas as pessoas estão cada vez mais, Rodrigo, fugindo de enfrentar seus Uhum. sofrimentos. Isso. Parece que sofrer hoje é algo que todo mundo quer evitar, mas Uhum. sofrer é uma condição da vida. Claro que uma coisa é você sofrer o tempo todo, não é isso Uhum. que está se falando aqui, mas dependendo do que você passa na vida, alguns sofrimentos você vai ter, não é? Eu E aí lembrei. nós fizemos um Ah, episódio, que eu só uhum. queria destacar Tá, tá. aqui, já sobre medicalização, né? E Medicalização. uma das coisas que as pessoas estão buscando como recurso para não ter que lidar com os seus sofrimentos é estarem o tempo todo anestesiadas. Uhum. Então, a medicação, ela está sendo usada para que as pessoas não encarem os sofrimentos que elas precisam encarar, né? E elas chegam no consultório muitas vezes assim. Não resolvem os seus sofrimentos. Sabes, Ismael, que ontem eu atendi um rapaz que ele tá. Um homem, né? Eu acho que é mais tranquilo de falar assim. Que ele tá chegando aos seus 50 anos de idade. E aí a gente estava refletindo sobre quão importante é a gente se perceber e se localizar dentro da nossa condição psicológica em relação ao ao momento da nossa vida. Porque a gente chegou à conclusão, nós dois, né, em terapia, que, veja só, 10 anos é um tempo aonde você tem muito para comemorar e muito para celebrar, porque cada década que você vive é uma vitória, né? Só que tu vai ter essa consciência e tu vai adquirir esse senso de responsabilidade, essa dimensão somente tardiamente, né? Só muito tarde que você adquire. Né? E isso é importante também, que as pessoas entendam esse movimento. Quer dizer, com 16, 17 anos, tu não está muito preocupado, né? Com a tua jornada de décadas, né? Mas talvez lá com 40, com 50, aí tu já fica assim, poxa, né? É bacana olhar para esse movimento também, né? Quer dizer, alguns pacientes conseguem se localizar e se conscientizar, embora, como tu falou, muitos ainda recorram à medicação, ao diagnóstico, só como única ferramenta, né, Ismael? É, são isso mesmo. Claro, porque daí você ganha uma dimensão temporal importante, né? E aí, Rodrigo, quando você olha assim com um pouco mais de atenção, e se você faz isso na terapia, né? Para os anos Uhum, que já foram, né? Para as décadas que você já viveu, por exemplo, isso faz você olhar que ela é cheia, ela é recheada
de vários momentos, né? Em Uhum, que você sofreu, em que você foi feliz, em que você teve alegria. Então, uhum, quando nós estamos sofrendo, né, estamos vivendo um sofrimento psicológico, a tendência nossa de compreensão, de modo de uhum, experimentar, é como se nós nunca tivéssemos sido felizes em outro momento. A gente uhum, tem esse hábito de eternizar o momento, uhum, vivê-lo como se fosse sempre, né? uhum, Então você, por exemplo, sai da lógica de entender de fato a existência temporal e você começa a dizer algo assim, ó, eu sempre sou assim, eu tô sempre sofrendo, eu não uhum, aguento mais esse sofrimento, porque a gente pega o sofrimento de 1, 2, 3, 10 dias, por exemplo, de um momento difícil na vida, e nós colocamos ele não é isso, mas nós colocamos ele como se fosse a experimentação de sempre. isso. Não é? E uma das coisas que eu faço em terapia é mostrar para a pessoa que aquela experimentação ela é pontual, ela é daquele momento. Ela não é a vida inteira, porque ele mesmo sabe, quando a gente faz uma reflexão, ele viveu vários outros momentos. Quando a pessoa faz essa reflexão, ela começa a entender que o sofrimento vem e vai. Uhum, Sofrimento psicológico, existencial, das situações da vida, é exatamente isso. Ele vem e vai, não uhum, é? Tem uma frase de um pensador, eu não vou lembrar qual é, mas ele diz assim, ó, a tristeza que eu sinto agora, eu só a uhum, sinto e só sei que ela é uma tristeza porque ela é antagônica à felicidade de outro momento. uhum, Só a reconheço como tristeza porque ela é contrária a outro momento, não isso. é? Do mesmo modo que a felicidade de agora, ela só é felicidade, eu só reconheço em mim como felicidade, só experimento como felicidade, porque ela é o contrário de outro momento que não estava assim, né? E essa é a Exatamente. dinâmica da vida. Eu lembrei de um samba, né, que uma música que falava assim, né, tristeza não tem fim, felicidade sim. É, Então, eu acho que é bem essa ideia, né? As pessoas acreditam nessa perspectiva de que elas são atemporais, de que tudo vai ser eterno, né? E claro, é importante até ter essa crença também, porque o peso, né, da existência, ele é muito forte, ele é muito visceral. Mas o psicólogo, ou nós, né, psicólogos, estamos ali para poder auxiliar o indivíduo a perceber esse modelo. E aí é muito legal, né, Ismael, a gente falar de coisas que vêm dando certo, assim. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele está chegando na pré-adolescência, né? Tá deixando a infância e está entrando na pré-adolescência. E é muito legal porque a gente já está conversando com a família para fazer esse momento de preparação, né? Ó, agora, a partir de agora, as coisas vão mudar, vai ter alterações que são alterações psicológicas, né? Então, sabe aquela coisa do tipo, o cenário vai mudar, né? Essa é a ideia. E eu acho que isso com certeza vai fazer com que esse paciente não tenha problemas de experimentar, por exemplo, a adolescência tardia, que é comum, né? Ou até mesmo a sim, infância tardia, porque você sim, pega pacientes aí que às vezes tem 30, 40, 50 anos, mas tem comportamentos completamente infantis, né, Ismael? sim, porque não conseguiram viver, né? E Uhum, aí, claro, mais tardiamente querem viver aquilo que agora, ao viverem, né, não é mais o momento de viver, quer dizer, são pessoas que acabaram não conseguindo viver no seu momento, uhum, ou até às vezes viveram de algum modo, mas não foi o suficiente, ou não viveram do modo como queriam, enfim, essas coisas que são da existência, né? Mas uhum, aquilo que passou, passou, e a gente precisa olhar para a existência agora e para o futuro, porque é o que a gente tem, né? Nós uhum, não temos o passado como algo para ser vivido, nós temos o passado como uma referência que pode uhum, sim ser visitado para eu compreender e, a partir daí, me lançar para o futuro. uhum. Essa é a lógica da compreensão da nossa história, do nosso passado. Exatamente. Esse é o movimento que a gente se constitui. E por isso que é tão importante, né, valorizar a busca pelo autoconhecimento, pelo cuidado e atenção à saúde mental, pelo processo, né, de escuta das suas próprias emoções, né?
como que as suas emoções reverberam o mundo. Exemplo, né, Ismael? Eu sou uma pessoa, e até já discuto isso dentro do contexto terapêutico, que de manhã cedo eu tenho muitos pensamentos intrusivos. Então, assim, isso é uma escuta que eu fui trabalhando na terapia ao longo do meu próprio processo terapêutico, de evitar nesses momentos do dia tomar alguma decisão, né, nas primeiras horas do Uhum, dia, uhum. porque eu sei que eu tenho é um fluxo muito grande de pensamentos e de intromissões que acontecem diante dessa ansiedade de estar iniciando um dia de trabalho. Então, eu acho que é muito legal quando você consegue identificar isso, né? E isso é um processo que surge na nossa relação terapêutica também, né, Ismael? Com certeza, com certeza. E aí você consegue lidar melhor com essas questões, né? Por quê? Porque Uhum, você começa a te conhecer, começa a entender melhor como tu funciona e começa a encontrar meios, né? Um uhum, manejo de lidar com essa situação e aí você começa a melhorar. Rodrigo, tem uhum, uma outra questão importante também que eu não queria deixar de colocar aqui para os nossos ouvintes, para aqueles que nos uhum, assistem aqui no nossos canais, tanto no Spotify como no YouTube. O uhum, seguinte, é interessante a gente pensar nisso, e eu gosto de colocar que é o seguinte, os sofrimentos psicológicos, esses que nós estamos falando, não os uhum, diagnosticados, os diagnosticáveis, né? Não uhum, essas grandes complicações que são desestruturantes e o cuidado e a atenção tem que ser maior, mas eu estou falando de sofrimentos da existência, da vida, que também fazem com que as pessoas venham à terapia. sim. Eles são diferentes para cada pessoa. Uhum, E normalmente as pessoas fazem julgamentos equivocados porque elas fazem julgamentos do seu ponto de vista, né? uhum, Então, por exemplo, o fim de um relacionamento amoroso pode ser para um tão devastador quanto para o outro é a demissão no trabalho. uhum, Quanto para o outro, por exemplo, é, sei lá, vamos pensar assim, o pai ou a mãe, né, ou entrar em conflito com o pai e com a mãe. uhum, Por quê? Porque cada sujeito tem uma história e na sua história ele vai aprendendo a valorizar certas coisas, ele vai reconhecendo como mais importante umas coisas do que outras. Então, isso. dependendo de quem a pessoa é e o que ela já viveu, o seu sofrimento vai apertar mais numa situação, numa Uhum, condição, e menos na outra. E o que isso. eu vejo muitas vezes, assim, claro que isso é senso comum, são as pessoas, elas julgam demais o sofrimento do outro, como se o outro não pudesse ter esse sofrimento naquela situação, porque para ela aquilo não é importante, significativo. Bom, essa é a sua história, não é a história do outro. Muito legal, muito, muito importante, Ismael, porque é um. Eu lembro que eu não sei qual livro exatamente, mas o Nietzsche ele falava muito, né? A vida é juízo de valor. Viver é afirmar valores, né? E quando a gente está afirmando um valor, a gente está criando um senso de julgamento. A gente está olhando para esse sofrimento e está direcionando, pô. Como tu falou, assim, por que que ele ficou tão triste ao ter se separado? Meu Deus, é uma coisa, né? Eu já me separei 5, 6 vezes, né? Ou por que que tá triste, perdeu o emprego, é só mudar e tal. Mas é o sentido que nós damos para aquilo, né? É a, é a motivação em termos até de projetos existenciais que nós damos para determinada jornada, para determinado projeto, para determinado sonho, e que nos levam a adoecer, a vivenciar essa situação. Por isso que é importante, eu acho que iniciativas e políticas públicas que valorizem os cuidados em saúde mental, principalmente no trabalho, né? Quando a gente tem profissionais que são afetados por essa dinâmica. E a gente precisa entender e respeitar esse movimento também, né? Uhum. Porque dói muito, né? Para quem está sofrendo, aquilo é uma dor, né? Sim, exatamente. E cada um carrega a sua dor e o seu sofrimento. Rodrigo, Exatamente. acho que como sempre, né, nosso papo aqui é muito bacana, muito legal e passa muito rápido, mas nós sempre procuramos manter, né, um tempo do nosso podcast, que é o tempo que as pessoas conseguem ouvir, às Uhum. vezes indo para o seu trabalho, em algum momento mais de folga ou finais de semana, cada um ouve onde, quando e do modo como acha que é melhor.
Então, estamos aí chegando a mais um final do nosso podcast. Lembrando as pessoas que não esqueçam de dar um joinha lá, né, para poder fazer com que o nosso podcast seja cada vez mais visto e entregue nas plataformas. Um grande abraço, Rodrigo. Mais um prazer aí estar contigo nesse bate-papo muito bacana no podcast Caminhos da Terapia. Eu que agradeço, Ismael. Agradecer a você, assim, ao espaço, né, do Centro Simone de Beauvoir também por desenvolver juntamente contigo esse podcast e dizer, assim, da minha admiração pelo teu trabalho aí como psicólogo, como terapeuta, levando, né, essa possibilidade de trocas, de compartilhamento e, acima de tudo, de desmistificação em torno dos problemas ligados à saúde mental. É recíproco, meu amigo. Um grande abraço e até o nosso próximo podcast. Até o próximo, galera. Valeu!